A gente continua te mantendo muito bem informado. Fica comigo para um resumo do que aconteceu de importante no mundo e como é que o Brasil pode ser afetado pelo cenário internacional. No programa de hoje, a guerra na Ucrânia. O líder dos mercenários russos diz ter sido abandonado pelas tropas de Vladimir Putin, enquanto o exército ucraniano retoma uma importante parte do campo de batalha. Na capital Kiev, o encontro entre o presidente Volodymyr Zelensky e o enviado especial Celso Amorim termina com um convite para que Lula veja de perto a situação do país invadido. Eleições na Turquia. Recep Tayyip Erdogan tenta manter a gestão que ele mesmo deu início em 2003. E na busca pelo voto dos indecisos, o presidente anunciou um pacote de bondades dias antes do primeiro turno. Trump condenado a indenizar uma vítima de abuso sexual. Como é que esse caso afeta a corrida pela Casa Branca em 2024? O Jovem Pan Internacional está no ar. Jovem Pan Internacional. Olá, muito boa noite. Demorou um dia para o presidente da Ucrânia falar alguma coisa sobre o encontro com o diplomata brasileiro Celso Amorim. Na linguagem das relações internacionais, a demora diz muita coisa. Volodymyr Zelensky desenvolveu uma importante tática de defesa na guerra, a postura midiática. O presidente usa as redes sociais para exibir todo e qualquer tipo de conquista sobre os russos. Receber o apoio de um país como o Brasil não é pouca coisa. Mas o encontro com a delegação enviada por Lula apareceu no Twitter só no dia seguinte. E com a frase: "Enfatizei que o único plano capaz de parar a agressão russa é a fórmula da paz ucraniana." Para bom entendedor, meia palavra basta. Uma eventual proposta do Brasil ou de qualquer outro mediador que não exija a retirada imediata das tropas russas e a devolução do território tomado pelo invasor não será sequer considerada. Zelensky ainda encerra a mensagem reforçando o convite para que Lula vá à Ucrânia ver de perto os estragos provocados pelo conflito. O único aceno positivo à viagem de Celso Amorim veio de Andrei Melnik, diplomata ucraniano encarregado de chefiar a reunião. Ele escreveu que, lentamente, o clima com o Brasil está mudando. O governo Zelensky ficou bastante aborrecido, para dizer o mínimo, quando Lula citou que a Ucrânia também tinha responsabilidade na guerra. Em Moscou, Putin repetiu o discurso de que a verdadeira guerra é contra o Ocidente e voltou a dizer ser vítima de uma espécie de perseguição. O pronunciamento foi no tradicional desfile em homenagem à vitória soviética na Segunda Guerra Mundial. A parada militar este ano foi menor, por conta do risco da festa ser alvo de um ataque ucraniano. Putin, aliás, queria ter mais para comemorar. Os mercenários que lutam em nome do Kremlin dizem ter sido abandonados numa encruzilhada. A reclamação foi pública, do próprio líder do grupo Wagner, um exército privado que está dando apoio às divisões do exército russo. A partir do momento em que um país em guerra não se entende com aquelas forças que, teoricamente, o ajudariam no campo de batalha, é porque alguma coisa está dando muito errada. Vamos até a Europa, mais precisamente na Alemanha, onde fica o nosso correspondente Luca Bassani, e eu queria perguntar para o Luca. Luca, como é que é essa situação em Bakhmut, que é uma cidade pequena, ucraniana, no leste do país, que se tornou um ponto nevrálgico dessa guerra, não é de hoje? Como é que a situação agora pode complicar a vida de Putin, que parece estar longe da conquista da vitória? Boa noite, Luca. Boa noite, Marcelo, a toda a nossa audiência nesse Jovem Pan Internacional. Realmente a cidade de Bakhmut se transformou em um ponto crucial para ambos os beligerantes. Nós vemos que desde dezembro passado nós temos grande parte das batalhas na região do Donbass concentradas nessa cidade, que antes da guerra tinha cerca de 70 mil habitantes e hoje tem um êxodo em massa. Afinal, se nós olharmos as imagens aéreas, não sobrou praticamente nenhuma residência, nenhum prédio governamental em pé. Segundo os russos, conquistar essa localidade é muito importante porque estão dentro do Oblast de Donetsk, ou seja, a região de Donetsk, e abririam então caminho para a região de Sloviansk e também Kramatorsk, duas cidades muito importantes, mais industriais, com maior população e que também têm a chegada direta dos armamentos ocidentais na mão do exército ucraniano. Portanto, eles poderiam fazer interceptações desses armamentos. Para os ucranianos, a cidade é igualmente importante,
importante porque ela fica próxima de outros pontos que poderiam significar a reconquista da região de Donetsk e posteriormente a região de Lugansk. Portanto, a gente vê que desde dezembro essa tem sido a parte da guerra com maior número de mortes. Alguns calculam que tem morrido cerca de 10 mil pessoas por mês nessa localidade, e inclusive o grupo Wagner, como nós acabamos de ver no VT, diz que falta munições. Portanto, se eles forem abandonados à própria sorte pelo presidente Putin, segundo o próprio líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, eles deverão fazer uma retirada, o que significaria o controle dos ucranianos nessa cidade. Kiev, por enquanto, reivindica que conseguiu fazer avanços, exatamente porque esse movimento de retirada por parte dos russos já se iniciou. Mas o Kremlin e também outras partes do exército russo, até mesmo o grupo Wagner, não deram o braço a torcer, não disseram que isso se confirma e, portanto, a gente fica dependendo das agências internacionais para fazer essa verificação, que é muito difícil considerando a periculosidade desta região. A gente sabe que o presidente Zelensky deixou claro que a guerra ela só vai terminar como começou, reconquistando todo o Donbass e também a península da Crimeia, essa que foi anexada pelos russos em 2014 de maneira unilateral, e para os ucranianos marca o início da guerra propriamente dita, não em 2022. A gente vê que nesse momento o presidente Putin tem um ponto de inflexão, porque se não ganhar a guerra em Bakhmut, o conflito em Bakhmut, ele provavelmente mostraria fraqueza para o seu povo internamente, o que poderia também diminuir o apoio interno na Rússia para essa guerra, que já durou muito mais do que os russos esperavam, o próprio presidente esperavam, e provavelmente já tem também cobrado a sua conta no aspecto econômico. A Rússia, que ainda sofre inúmeras sanções, tem o seu espaço aéreo para o resto da Europa fechado, isso acaba movimentando uma série de outros fatores relacionados ao comércio mundial e, portanto, é de interesse dos russos terminar essa guerra, pelo menos com alguma coisa a mais do que começaram, o que inclui ganhar partes do Donbass, o que não se mostra verdadeiro neste momento. Queria aproveitar a presença do Luca aqui, que recentemente esteve no Iraque. Mas por que a gente foi para o Iraque falando de guerra na Ucrânia? É o seguinte, Luca, explicando para a nossa audiência que o grupo Wagner é um grupo privado, é uma empresa de mercenários. Se você achar que o tom está muito pesado, eu vou falar que são soldados financeiramente recompensados para atender um pedido. Agora, isso não é ilegal no direito internacional, em alguns países signatários de algumas regras, e não é só a Rússia que usa isso, né, Luca? Os Estados Unidos usaram este elemento no Iraque, que você visitou faz pouco tempo, também, né? Tem um grupo chamado Blackwater, que atendeu demandas do governo americano. Em outras ocasiões, outros grupos atenderam demanda dos britânicos. O que eu quero dizer, claro, que esse uso do chamado exército privado não é exclusivo dos russos. Neste momento, já aconteceu com os Estados Unidos e com o Reino Unido. Luca, estou falando alguma bobagem ou não? Não, é exatamente isso que acontece. Inclusive, o grupo Wagner ele ficou famoso por ter sido utilizado pelo exército do presidente Bashar al-Assad na Síria com a ajuda dos russos, ou seja, eles acabaram de sair de um conflito. Também é muito conhecido o fato deles atuarem em diversas guerras civis dentro da África. E, obviamente, o outro lado, o Ocidente, os americanos também se utilizam de grupos mercenários, que, como você bem disse, não é nada ilegal, mas eles não obedecem às ordens provenientes do Exército Nacional. Portanto, eles podem atuar de maneira independente. Nós vemos que o grupo Wagner ele conta com cerca de 50 mil soldados. Segundo dados da inteligência britânica e americana, cerca de 20 mil foram realocados para a Ucrânia, e muitos deles morreram durante esses 6 meses de batalhas na região do Donbass, principalmente em Bakhmut. Por isso, o chefe deste grupo, Yevgeny Prigozhin, tem a preocupação que muitos homens estejam morrendo, e isso possa significar também menos dinheiro. Afinal, eles não têm só essa guerra onde atuam e precisam sempre estar recrutando novos jovens para poder atuar em outros conflitos. Luca Bassani, o nosso correspondente na Europa, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima, Luca. Queria que vocês viessem comigo aqui para a gente entender um pouco do que o Luca estava falando, né? A gente falou de Bakhmut, vamos chegar lá. Esse é o mapa da guerra hoje, 1 ano, 3 meses depois do início da invasão dos russos à Ucrânia. Essa mancha vermelha aqui, ela mostra a área já conquistada. E o azul é um território muito importante, que é a retomada desse terreno
por parte dos ucranianos. Agora vamos à chamada Guerra de Bakhmut. E por que ela é tão importante? Eu falei que é um ponto nevrálgico hoje da guerra. Uma cidade pequena, como o Luca Bassani estava informando, mas ela leva a acessos de outras cidades muito importantes. E aqui não é pelo tamanho da cidade, mas é pela sua posição geográfica. Tem um entroncamento de um curso de água e pontos de intersecção de ferrovias. E aí a guerra é uma guerra em qualquer lugar no mundo, em qualquer ponto da história. Em qualquer momento, em outras guerras, se nós formos olhar os aspectos históricos, cidades em que são pontos importantes de abastecimento de água, fontes de transporte, se tornam pontos importantes. Por isso que Bakhmut é tão fundamental para a conquista dos russos e está sendo ferozmente segurada pelos ucranianos. Mas o que a gente tem visto é que essa guerra não tem data para acabar. E a gente continua então no noticiário internacional. O presidente da Turquia vai testar a sua popularidade nas urnas amanhã, quando o país realiza eleições gerais. Se Recep Tayyip Erdogan vencer, será um fato histórico. E se perder, também. Recep Tayyip Erdogan está no poder desde 2003. Os primeiros 10 anos de mandato foram como primeiro-ministro, os 2 mais recentes como presidente. Ele tenta mais uma reeleição neste domingo. Quem pode estragar os planos é Kemal Kılıçdaroğlu. A depender da pesquisa, o rival aparece à frente na intenção de voto. Mas, na média entre os levantamentos, os 2 estão tecnicamente empatados. O economista, cientista político e professor da Universidade Americana de Georgetown, em Washington, Maurício Moura está na Turquia e explica o perfil da oposição que pode tirar a hegemonia de Erdogan. Para entender a oposição turca é preciso aceitar o fato de que é uma oposição muito heterogênea. Tem 3 alianças políticas que vão estar nas urnas, por exemplo, a eleição do Congresso, e elas são, quando a gente olha a aliança da oposição, ela ela carrega partidos de centro, partidos de extrema-direita, partidos de diferentes etnias, partidos de diferentes regiões. Então é uma oposição muito heterogênea, mas que conseguiu razoavelmente se unir contra o Erdogan. Então o primeiro desafio, se ele realmente for eleito presidente, vai ser trabalhar essas diferenças entre a oposição. Ele tem um desafio político inicial muito grande, ele tem um desafio econômico enorme, porque durante muito tempo aqui as taxas de juros e a política fiscal e monetária foram administradas de maneira artificial, então ele vai ter que ter um pacote econômico de más notícias e vai ser complicado administrar isso num país polarizado, porque se ele ganhar a eleição, ele vai ganhar a eleição com metade do país contra, ou tendo votado contra. Então esse também é um desafio de opinião pública grande. Agora, é interessante a figura do candidato, e ele é uma figura bastante com pouca empatia, não dá para comparar a empatia e a liderança que o Erdogan tem, mas é uma pessoa de baixíssima rejeição, quase que uma figura de baixa rejeição, que acho que nesse momento da oposição ter tentado se unir, eu acho positivo. A economia é um dos principais fatores para a queda da aprovação do atual governo. A inflação oficial do país está na casa dos 85%, a maior em 24 anos. Entretanto, a realidade é ainda pior. A população sente que a remarcação nos preços dos itens básicos praticamente quadruplicou em um ano. Eu tive em vários supermercados aqui, tanto na região de Istambul, quanto Ankara e algumas cidades que ficam entre a capital e Istambul. E a gente percebe que claramente há uma remarcação de preço constante. Eu conversei com muita gente, a grande reclamação é o aumento de preços, que obviamente corrói a renda, principalmente das pessoas de menor poder aquisitivo. E então a inflação acaba sendo o maior cabo eleitoral da oposição para a opinião pública, porque é um tema que todos convivem e é um tema muito sério e obviamente é um tema associado a um governo que está há mais de 2 décadas no poder. Então é uma eleição muito difícil, porque existe um sentimento de mudança, de insatisfação com o governo, e esse sentimento é alimentado na opinião pública via a veia da economia e via a inflação. Então, mesmo com um certo monopólio dos meios de comunicação, da comunicação e do próprio uso da máquina pelo governo, pelo Erdogan,
É o que leva a oposição a se colocar numa posição mais forte, muito mais forte comparada às outras eleições presidenciais de 14 e de 18, é o fato das pessoas terem um grau de insatisfação enorme com o dia a dia, com o aumento de preços. A gente precisa conhecer melhor quem é esse grande personagem da eleição na Turquia, na Europa e, sem nenhum exagero, no século XXI, que é o Recep Tayyip Erdogan. Ele está na política há muito tempo. Ele foi prefeito de Istambul, que é a maior cidade da Turquia, e primeiro-ministro entre 2003 e 2014. Depois ele se elege presidente desde 2014. Uma conta muito simples, né? De 2003 a 2023, ele está na cúpula do poder turco há 20 anos. Mas olha essa jogada aqui importante. Entre 2017 e 2018, a Turquia deixa de ser uma democracia parlamentar, quando então ele era chefe de governo como primeiro-ministro, e passa a ser um presidencialismo. E essa mudança foi encampada pelo próprio Erdogan. E aí ele passa a ser chefe de Estado, chefe de governo, também como presidente. Agora, a popularidade dele desmoronou junto com milhares de edificações no terremoto de fevereiro desse ano. Foi um imenso terremoto de magnitude 7,7, 10 províncias atingidas, e daí o número dos estragos são impressionantes. 46 mil mortos, mais de 100 mil feridos e 164 mil edificações danificadas seriamente. Ou elas colapsaram totalmente, ou elas foram completamente inutilizadas. A Turquia já não estava no seu melhor momento econômico, daí piorou. E junto com essa queda econômica veio a queda na popularidade do Erdogan, que tenta se manter no poder desde 2003. E para isso ele colocou o chamado pacote de bondades. Ele mexeu com o bolso do eleitor, porque afinal todo eleitor ele vota com aquilo que ele tem de mais sensível, o bolso. Olha o que aconteceu. Ele deu 1 mês de gás natural para todo mundo, majoritariamente para as famílias mais pobres, 10 gigas de internet grátis para estudantes, principalmente quem está nas universidades e no ensino médio, aumentou o salário mínimo 2 vezes em pouco mais de 1 ano e meio. E mais recentemente, um reajuste de 45% para 700 mil servidores públicos. Agora, se isso vai dar certo, a gente vai ver na próxima semana se ele vai conseguir se manter no poder ou vai disputar aí com seu principal rival político. As pesquisas apontam um empate técnico com uma leve vantagem para a oposição. A gente continua aqui no Noticiário Internacional, obviamente falando dos Estados Unidos. Donald Trump é condenado por abuso sexual a uma jornalista americana. O ex-presidente terá de pagar uma indenização de, acreditem, 5 milhões de dólares. O valor é muito alto para pessoas comuns, né? Tipo eu, você. Mas este valor é só um detalhe diante do estrago que o caso pode gerar na campanha dele em 2024. O caso foi julgado em um tribunal civil de Nova York. A condenação não vai levar Trump à cadeia. O magnata e pré-candidato à eleição presidencial foi considerado culpado por júri popular, formado por 6 homens e 3 mulheres, que concordou com as acusações da jornalista e escritora E. Jean Carroll. Ela apresentou provas de ter sido violentada sexualmente por Trump dentro de uma loja de departamento em Manhattan, nos anos 90. Embora ter sempre negado as acusações, o ex-presidente não quis depor. Ele apenas apresentou um vídeo com a sua defesa. Depois que o veredito foi anunciado, Trump publicou em suas redes sociais ser vítima de uma caça às bruxas. O caso foi julgado 3 décadas depois, porque as leis de Nova York permitem uma extensão das acusações em caso de violência sexual. A gente sai dos Estados Unidos e vai bater a porta de Minas Gerais conversar com um dos americanistas que eu mais confio, mais admiro e sei da capacidade de nos ajudar a entender as entrelinhas desse caso. Pedro da Costa Júnior está conectado com a gente. Pedro, eu queria agradecer a tua presença aqui no nosso programa, antes de mais nada, e te perguntar, a pergunta mais óbvia de todas, né? O quanto este caso pode interferir nesta pré-candidatura do Trump em 2024, levando em consideração que ele ainda precisa ser aceito pelo Partido Republicano, mas ele já está trabalhando nisso. O quanto esse caso arranha a reputação dele? Boa noite mais uma vez.
Boa noite, Favale. Satisfação revê-lo. Parabéns pelo programa de altíssima qualidade, altíssimo nível. Veja bem, o Trump ele sai das urnas nas últimas eleições norte-americanas, embora derrotado, ainda muito forte. Ele é pura e simplesmente o segundo candidato a presidente mais votado da história dos Estados Unidos. Ele teve mais de 70 milhões de votos. Ele só perde para Biden. Então, isso dá um recall eleitoral para o Trump muito forte, o que faz dele, naquele momento, no final das últimas eleições, uma espécie de até candidato natural para as próximas eleições, essas que nos avizinham agora. E desde então, o Trump se tornou um alvo marcado, né? Quer dizer, ele já era um alvo marcado nas últimas eleições, mas por ainda trazer essa expectativa de ser um novo candidato, ou de ser candidato mais uma vez, ele continua sendo, digamos, cercado por todos os lados pela popularidade com que ele tem nos Estados Unidos ainda, né? E essa popularidade vai sendo desgastada, de certa maneira, a cada escândalo, Favale, porque esses escândalos vão mexendo com a reputação dele e também a rejeição do Trump é muito forte. Então, a popularidade dele é uma popularidade muito grande, mas a rejeição ao nome dele é uma rejeição muito forte e que vai crescendo com esses escândalos, e à medida também que a competição dentro do Partido Republicano, dentro das pré-candidaturas, pela grande candidatura do Partido Republicano, ela vai se estreitando daqui para frente. Pedro, muito obrigado pelos teus esclarecimentos. 2024, eleição nos Estados Unidos. A gente vai falar muito sobre isso e tenho certeza que eu posso contar aí com os teus esclarecimentos. Boa noite, bom final de semana e até a próxima. Satisfação. Bom, gente, saindo dos Estados Unidos, vamos descer um pouco para a América Latina, a Venezuela. Venezuela é um dos poucos países da América Latina que não oferecem vacinação contra o HPV de forma gratuita, apesar das recomendações da OMS para que a fórmula seja aplicada em pacientes a partir dos 9 anos de idade. Mas esse não é o único desafio para a imunização no país, não. Por lá, é um tabu falar sobre sexualidade e, principalmente, infecções sexualmente transmissíveis. Na Venezuela, a vacinação contra HPV, uma infecção sexualmente transmissível, enfrenta obstáculos. O país promete há anos oferecer o imunizante de forma gratuita, o que ainda não foi feito. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a vacina seja aplicada a partir dos 9 anos de idade. Como a distribuição na Venezuela é feita por instituições privadas, que importam os imunizantes dos Estados Unidos e da Colômbia, não há dados oficiais disponíveis sobre o número de vacinados. São bastante altos. Essa ginecologista afirma que os preços das vacinas são muito altos e pouco acessíveis para a população. Cada dose do imunizante custa cerca de $120. Além do alto custo, outro problema que o país enfrenta é a falta de informações oficiais do governo sobre o vírus. Segundo a OMS, 80% das pessoas sexualmente ativas serão infectadas em algum momento da vida. Essa estudante universitária diz que as pessoas devem deixar o tabu para trás e se vacinar. Dependendo da cepa, o HPV pode desenvolver até mesmo alguns tipos de câncer. A Sociedade Anticancerígena da Venezuela calcula que 90% dos casos de câncer de colo de útero no país foram causados pela infecção. Falar sobre a sexualidade é um tabu na Venezuela, país muito conservador, onde as pessoas contaminadas com IST são estigmatizadas. De acordo com promotores, o parlamento trabalha com novas legislações para atualizar as terminologias que rotulavam essas pessoas. A OMS recomenda a aplicação de pelo menos 1 ou 2 doses da vacina contra HPV, mas como não há imunidade coletiva na Venezuela, os médicos recomendam 3 doses. Cientistas atualizaram o mapa do DNA humano. Este novo estudo, além de ajudar no tratamento de doenças raras, abre uma nova era para o diagnóstico genético. Um grupo de cientistas publicou o primeiro pangenoma humano, que abrange a maior gama de genes e abre portas para o tratamento de doenças raras. O estudo, feito pelo Consórcio de Referência do Pangenoma Humano, compila o genoma, conjunto de material genético, de 47 pessoas da África, Ásia, América e Europa. O primeiro genoma humano foi sequenciado em 2003, e serviu de base para outros publicados desde então. O mapeamento permitiu a identificação de genes vinculados especificamente a certas doenças, possibilitando o avanço dos tratamentos médicos.
mas 70% do estudo foi feito com uma única pessoa, o que limitava a utilidade para pesquisas abrangendo populações de origens étnicas diferentes. O genoma de 2 seres humanos é idêntico em mais de 99%, mas as diferenças podem facilitar o surgimento, ou não, de certas doenças. A cientista Maiana Zatz fala mais sobre o assunto. Para quem trabalha em doenças genéticas, é super importante você ter o que a gente chama de um banco de referência. Tá? Por que isso? Se eu estou estudando uma doença genética e eu digo, olha, eu achei nesse paciente uma mutação que não estava em nenhum banco genético. Eu digo, bom, então talvez essa mutação seja responsável pela doença do meu paciente. Tá? Agora, se essa mesma mutação estiver presente num idoso saudável, eu sei, bom, então não é ela que está causando a doença. Tá? Então, para quem faz diagnóstico de doenças genéticas, isso é fundamental. Tá? Um outro exemplo que eu acho bem ilustrativo é o seguinte: existem mutações que foram descritas na população da Europa como responsáveis por uma forma hereditária de câncer de mama. Tá? Então, a família, por exemplo, da Angelina Jolie, tinha a mãe dela, a avó dela, a tia dela, tiveram câncer de mama. Então, ela se testou e descobriu que tinha herdado a mesma mutação e tinha um risco altíssimo de vir a ter câncer de mama. Então, são formas hereditárias de câncer de mama, que passam de uma geração para outra. Bom, nós achamos essa mesma mutação numa amostra do que a gente tinha estudado. E aí, quando a gente foi olhar, era uma senhora de 93 anos que nunca teve câncer na vida, mostrando que a mesma mutação que pode causar câncer numa pessoa de background europeu, na nossa população toda misturada, a pessoa não teve câncer. Tá? Então, de novo, mostrando a importância da gente fazer esses bancos internacionais. Tá? E no nosso estudo, a gente estimou quanto tinha de pessoas com ancestralidade africana, quantos tinham com ancestralidade ameríndia, quantos tinham com ancestralidade europeia. Né? Agora, com esse projeto Pangenoma, a gente não precisa estimar, a gente pode saber ao certo, né, vendo o genoma dessas pessoas, qual é a ancestralidade de cada um de nós. Tá? E isso é extremamente importante quando a gente, primeiro, para diagnóstico, segundo, porque existem tecnologias agora para editar genes, para alterar genes. Tá? E a gente está muito interessado nisso para tentar tratar doenças genéticas. E para poder fazer isso, você precisa conhecer o genoma das pessoas. Nesse clima de saber que a ciência avança à medida que pode fazer da nossa vida melhor, a gente encerra o Jovem Pan Internacional de hoje. Fica aqui o nosso agradecimento pela sua audiência. Fica também o nosso compromisso de te manter muito bem informado de tudo que acontece no Brasil e no mundo afora. Até semana que vem, gente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.